E aí pessoal, boa tarde para todos vocês aí. Bom, tô fazendo esse vídeo rápido aqui para trazer uma análise para vocês do que está ocorrendo, né? E lamentavelmente aí nós estamos vendo os resultados na eleição dos Estados Unidos e o Sr. Joe Biden conseguiu aí ultrapassar o Trump nos votos na Pensilvânia e também na Geórgia. É o que dá para ele a vitória, uma vitória até muito mais ampla do que se esperava. Ele ainda continua ganhando no Nevada e o Trump, por enquanto, está vencendo só no Alasca e também na Carolina do Norte, né, em North Carolina. O que é muito triste. Agora, o que eu espero, quer dizer, o que eu estou vendo desse cenário aí? Nós poderemos ver que, e se Trump, né, não quiser sair da Casa Branca? Ele vai se recusar, isso vai ser levado para a justiça, mas mais do que isso, mais do que isso, né? Desculpa aí, pus a mão na frente da câmera aí, mas essa judicialização das eleições nos Estados Unidos vai trazer um problema aí muito grande. Por quê? Claro, a maioria é republicana. Ontem, quando Trump foi para a frente da TV lá dar uma entrevista, né, uma coletiva de imprensa ainda durante a eleição, ele falou que está havendo fraude, que deveriam parar a contagem porque estão acrescentando votos para o Biden. Emissoras como a CNN, a NBC, CBS, todas fecharam, saíram e pararam de televisionar a entrevista dele como se fosse um boicote, imagina, um boicote ao ainda presidente dos Estados Unidos. Olha para você ter noção do que a mídia está fazendo com um presidente da nação mais poderosa do mundo. O Twitter começou a colocar frases, em cada frase, cada palavra que o Trump coloca, tem lá um texto dizendo que a mensagem ou o conteúdo parcial ou até totalmente do que está sendo dito nesta postagem pode conter informações falsas, não é? Então, ou seja, está querendo dar descrédito, deslegitimizar e desacreditar o presidente dos Estados Unidos, o Trump. Então, o Twitter, o Facebook está combatendo e até anulando algumas falas do presidente. Era a última guerra, né? O Trump ele é a última chance de você conseguir controlar as big techs. A capa da The Economist de 2021 traz aí uma dos temas que é as big techs, que vão vir aí como touros ferozes, né? Vai crescer e já estão crescendo esmagadoramente no mundo. E é a Microsoft, Facebook, Twitter, uh, a Amazon, tá bom? E assim, se não for contida, imagina o poder que eles vão ter no mundo e vai ser um poder cada vez maior. E ao que tudo parece, isso está sendo bem difícil, né? O Biden está ganhando. Outra matéria também que ontem o Biden falou, né? Que ele acusou o Trump de que ele abraça bandidos da Rússia e da Coreia do Norte. Então foi uma fala não só contra o presidente, mas também dando indícios de quem é que vai ser o inimigo dos democratas. Eu já tinha falado para vocês em outro vídeo, os democratas têm como maior inimigo deles não é a China, tá bom? O maior inimigo dos democratas são os russos, é a Rússia, e eles vão voltar os olhos para a Rússia e com certeza para a Coreia do Norte. Então, o Trump, que tinha uma visão mais pacífica, o Trump ele tem uma guerra comercial. Com os democratas, a história mostra que eles vão de fato aí para, ou vamos ver, para as guerras mesmo, tá bom? Então que o Eterno nos guarde diante disso tudo aí que está ocorrendo no mundo, mas é uma possibilidade imensa de nós estarmos vendo aí estourar uma guerra na mão de Biden. Mas ainda temos muita coisa ocorrendo, temos as eleições, vamos ver como sairá isso aí. Talvez hoje haja a resolução, tá bom? Dessa eleição. E eu acredito sim que o presidente Trump ele não vai sair disso aí facilmente, tá? Ele não vai ceder a sua posição na Casa Branca, ele vai lutar até o fim por isso aí e vai permanecer. Um detalhe, que os americanos estão saindo nas ruas, né, todos os americanos nos Estados Unidos lá, armados. Então eles criaram um cenário já de guerra. A própria matéria da Globo agora disse que o Joe Biden aumentou sua segurança, né? A Casa Branca é, aumentou o número de seguranças em torno dele para criar aquela sensação no inconsciente coletivo de que há uma guerra, há um perigo iminente aí no ar, então tem que se preparar, tá bom? É uma nação dividida e os Estados Unidos é o líder do mundo livre.
É o último obstáculo para eles conseguirem implantar uma nova ordem no mundo. Se o Biden estiver lá, os Estados Unidos vai ser uma nação forte sempre, mas com o Biden lá ele vai tomar outros caminhos, né? Eles vão para outro lado, que é apoiando a agenda verde, apoiando a agenda do comunismo 2.0 com a tecnocracia, tá bom? E eu acho que vai ser bem mais doloroso para a humanidade o governo dele. O Brasil que se prepare, porque ele vai ter uma política bem contra o Brasil, principalmente na questão da Amazônia, tá bom? Então acho que a gente vai ter que estarmos nos preparando para isso, analisar bem atentamente aí essas eleições, porque acho que hoje ainda nós podemos ter o resultado. Mas o final disso tudo aí, né, é preocupante. Bom, queridos, outro detalhe, tá bom? Essa análise que eu queria trazer para vocês é sobre a vice-presidente aí escolhida pelo Joe Biden, que é a Kamala Harris, tá bom? Ela é uma mulher bem interessante de você ficar de olho, porque eu acredito que tanto se for o Trump ou o Biden, nenhum dos dois conseguirá ser presidente de fato até o fim, tá? Para mim, o Trump ele vai conseguir assentar lá e ele vai ser o último presidente dos Estados Unidos. Mas se o Biden assumir esse poder aí, tá bom? E eu acredito que ele não vai ficar até o final. Essa mulher que está como vice ao lado dele, a Kamala Harris, ela tem ligações até com o Hamas, tá bom? Ela tem o apoio e apoia a causa aí do Black Lives Matter, né, dessas turmas aí de antifascistas, os antifas nos Estados Unidos, e ela também ela é casada com um judeu ortodoxo, não é? Então você vê que ela tem uma política muito contra Israel, vão fazer pressão contra Israel e vão lutar pela criação de um Estado palestino na região. E se Israel não aceitar os termos, eles vão cortar a ajuda financeira a Israel, a ajuda militar. Então você imagina que Israel vai ter dias aí, se o Biden for eleito, Israel que se prepara porque vai ter que se reorganizar e aguentar a política da nação mais poderosa do mundo contra eles. Tá bom? Outro detalhe importante também, do outro lado, o Xi Jinping, né, disse assim nessa semana que chegou a hora da China liderar o mundo. Olha só. Então eles estão se preparando aí para esse cenário, né, nos Estados Unidos, estão influenciando com toda certeza. Primeiro que se o Biden ganhar, a China não será vista mais como um perigo. Tá? A China vai ter um caminho muito aberto aí para permanecer no posto e, e cada vez mais galgar novas posições no mundo até a liderança. Tá bom? Queridos, os Estados Unidos, tá bom? A pessoa do Jeremy Powell, o presidente do Banco Central Americano, Fed, Federal Reserve, diz que no ano que vem os Estados Unidos pode apresentar aí o dólar digital. A presidente do FMI, a Christine Lagarde, ela deu a declaração de que a austeridade após a pandemia é impraticável. O que significa? Ela disse que teremos de perdoar a dívida das nações. Isso a Christine Lagarde falando. Ou seja, nós estamos de fato com uma iminência de que em 2021 eles apliquem de fato um reset mundial. Né? É o plano do Fórum Econômico Mundial de Davos lá na Suíça, e a Christine Lagarde já está declarando aí que nós estamos caminhando para isso. E com Biden na liderança, isso vai ser às pressas, irmãos, às pressas, tá bom? A Europa, tá bom? Já está aí com essa agenda verde e se encaminhando para um reset, para aplicar uma nova agenda sustentável nas questões das nações dentro do bloco europeu. E com os Estados Unidos, que é a nação mais poderosa do mundo, que ainda contém isso tudo de acontecer, tomando partido por eles, essa agenda vai vir sobre toda a Terra com muito mais força e pressão sobre todas as nações, tá bom? Inclusive usando órgãos como o Banco Mundial, o FMI. O FMI vai usar isso. Olha, eu perdoo sua dívida, você não terá austeridade sobre você, tá bom? Porque eles vão usar esses órgãos, tá? Todos devem para o FMI e para a China, e aí juntos, imagine Estados Unidos de um lado, China do outro, União Europeia, pressionando as nações usando o FMI, o Banco Mundial, o Fórum Econômico Mundial e aplicando sanções que vai destruir as economias para elas. Ou vocês aceitam a agenda, aceitem as medidas dentro do seu país que nós queremos, ou então nós vamos destruir o seu país. É isso que está acontecendo, tá bom? Os Estados Unidos hoje é o último obstáculo para eles. Com o Biden esse obstáculo cai, se for o Trump eles vão tentar destruir os Estados Unidos para que eles cedam.
E as escrituras em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6 diz que há ainda agora apenas um que o detém. E importa que ele seja tirado do centro, né, tirado do meio do caminho, para que então se manifeste o iníquo, tá bom? Então há algo que está detendo essa ordem, mas quando for tirado, ela aparecerá. Que o Eterno nos guarde, a todos um ótimo dia, que o Senhor abençoe. Em nome de Yeshua. Shalom.